Olá, muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É um prazer tê-los e tê-las aqui conosco para essa primeira tarde de palco BBDW aqui no nosso espaço do Banco do Brasil. A gente convida todos vocês para degustarem desse conteúdo bem bacana, não somente hoje, mas ao longo também dos próximos 3 dias aqui nesse espaço, tá? A gente convida também vocês para estarem conosco aqui no estande para poder experimentar as nossas soluções. A gente tem coisas muito legais ao longo aqui da nossa estande e a gente convida vocês também para participarem dessas ativações. Vamos lá. Ele é assessor de tecnologia do Banco do Brasil desde 2009, formado em TI e mestre em sistemas produtivos. É desenvolvedor de software há mais de 20 anos, pesquisador e apaixonado por colaboração e sistemas colaborativos. Nos últimos anos, tem trabalhado nas aplicações da tecnologia blockchain, como criptomoedas, CBDCs e tokenização, explorando projetos da vida real e seu impacto na vida das pessoas. Eu convido para subir ao palco Carlos Stefani. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, gente, vai. Palestra muda, né? Assim, ele tem MBA em Finanças e Banking e CBA em Contabilidade Societária e Auditorias pelo IBMEC. Possui 19 anos de experiência no mercado financeiro e é entusiasta da tecnologia blockchain, principalmente protocolos DeFi. Atualmente, lidera a frente de meios de pagamento e produtos cripto do BB. Vem para cá, Washington Muniz. Muito bem-vindo. E para moderar essa conversa bacana, ele está há 25 anos no BB, é especialista em inovação e é gerente de governança e cultura de inovação da Diretoria de Negócios Digitais. Atua para impulsionar e fortalecer o ecossistema de inovação, conectando tecnologias emergentes e novos modelos de negócio. Rodrigo Teruya, mais conhecido como Teruya, vem para cá para a gente falar de criptomoedas, CBDCs e tokenização. E eu com isso. Muito boa tarde a todos, obrigado, Dani. Vamos lá, então. Todo mundo me ouve bem? Quem consegue me ouvir bem, por favor, ergue a mão só para eu ter certeza de que está chegando até aí. Obrigado, é uma questão técnica, tá? Não é para interagir com o público, não. Brincadeira, é para interagir, sim, a gente precisa interagir e depois estaremos aqui para perguntas e para uma conversa mais aprofundada para aqueles que quiserem. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso palco BBDW no Rio Innovation Week 2025. Meu nome é Rodrigo Teruya, eu sou um homem de cabelo preto, estatura alta, uso barba, estou de blazer cinza, camiseta preta, calça azul e um sapato preto e a meia preta também com as iniciativas da inovação aqui marcadinhas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, trazendo um tema muito bacana. E aqui a nossa conversa com os meus amigos, o Cadu e o Washington, amigos já há bom tempo e a gente já tem feito alguns trabalhos em conjunto. Vamos aproveitar então para compartilhar com vocês algumas das nossas percepções, dos estudos que fazemos e daquilo que a gente vem trabalhando em linha com essa temática de hoje, que é cripto, CBDC e tokenização. E aí, a conversa de hoje é para um público mais variado possível. A gente está aqui com o objetivo de oferecer desde um starter pack, para quem está começando nessa temática, até trazer os dias atuais, o momento contemporâneo e o que está sendo feito e como isso vai nos impactar. É isso? Vamos lá, então. E já começando aqui para a gente aquecer, vamos desde o princípio. No princípio tudo era treva, e aí começou então a blockchain. O ano era aproximadamente 2008, quando os times de desenvolvimento das redes de blockchain começaram a emergir numa crise de confiança do sistema financeiro mundial lá atrás, e buscando maior privacidade e descentralização, então desenvolveram um protocolo de blockchain. Foi isso que aconteceu. Fala um pouquinho de como tudo isso começou, Cadu. Traz para a nossa galera aqui como é que isso aconteceu desde o começo. Opa, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Cadu, então, homem branco, estatura mediana, tenho cabelo e barba castanha. Estou usando hoje uma camisa azul e um blazer cinza, também uma calça ali marrom e um sapatênis marrom claro. E esse assunto muito legal, né, para a gente conversar hoje. Desde antes, então, da invenção da moeda, a gente já tinha aí a valorização pelo escambo do material que era trocado, né? E isso foi evoluindo ao longo do tempo para metais preciosos, em que a raridade era o que se valorizava,
até que chegou um momento que a chancela ali de um estado é o que trazia o valor para uma moeda, né? Ainda em algum metal precioso ou semi-precioso, mas não o valor em si do metal é que importava, em si o valor que era dado ali pelo estado, pelo governo. Com a evolução disso, chegamos então às cédulas, em que foi aplicada uma tecnologia ainda analógica. Hoje a gente tem tecnologias nas células para que elas não sejam copiadas, porém ainda centralizado no governo. Em um determinado momento, alguém teve uma seguinte ideia, né, que foi em 2008, como o Teruya comentou aqui. Vamos então criar uma moeda 100% digital, que o valor dela não é dado por um governo, é dado por pessoas. As pessoas vão dar o valor a ela. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos programar essa moeda para ter regras, né? Para que consiga ser emitidas a partir de regras e não determinadas por Estado, para que sejam trocadas também pela livre vontade das pessoas. E aí houve a aplicação de diversas tecnologias que já existiam na época, para criar o que hoje nós conhecemos como Bitcoin e a rede blockchain. E essa rede tem como características a descentralização, porque usava na época a tecnologia peer-to-peer, que é a Web3, para conseguir interconectar diversos participantes. Ela é imutável, então trazia uma segurança ali do dado registrado de fato ser um dado confiável. Ela também tem a questão da segurança, porque envolvia criptografia, e ela também tinha a transparência como um grande mote, em que as transações poderiam ser visualizadas e auditadas por todas as partes. E assim, então, estamos aqui falando de blockchain, que depois surgiram novas aplicações. Bacana. Pelo que a gente entendeu aqui, que você trouxe, a gente conseguiu, então, ter a habilitação das criptomoedas a partir da infraestrutura tecnológica de blockchain, certo? Bancos de dados existem há muitos anos, isso a gente já conhece, todas as pessoas já se servem dos bancos de dados, bancos de informação. Mas o blockchain é um banco de dados especializado, um banco de dados com uma camada de segurança a mais. E aí a blockchain veio então para mudar essa história, certo? Quando lançaram então os primeiros protocolos de blockchain, conseguiram implementar a primeira criptomoeda. Mas a blockchain para por aqui, a gente chegou no estágio final da blockchain. O que é mais possível ser feito com blockchain, Cadu? Interessante. Após isso, foi percebido que aquilo tinha um potencial muito grande para evoluir de outras formas além daquela inicial, que foi a criação ali do Bitcoin, né? Então, observou-se que era possível ter redes privadas, a tecnologia era uma tecnologia pública, uma tecnologia que poderia ser utilizada, então as instituições perceberam que era possível ter redes privadas que se aproveitassem da tecnologia para melhorar os seus próprios processos internos. E essas redes privadas, elas poderiam ainda ser permissionadas, ou seja, que aquela instituição que tivesse controle sobre essa rede pudesse, então, dar permissão para outros de sua confiança compartilharem dessa rede. E com isso, surgiram as possibilidades de ter uma CBDC, que são as moedas digitais centrais dos bancos centrais, a própria tokenização, para a gente utilizar a tecnologia para representar de forma virtual ativos que são digitais ou são do mundo real, entre outras aplicações. Bacana. Bom, acho que já demos os primeiros passos para começar a entender de onde isso vem e para onde conseguimos caminhar em casos práticos e uso prático na nossa vida, na vida da nossa economia e das finanças. Mas aí eu vou para o Washington agora, meu amigo. Como é que a gente pode compreender esse caminho todo que está sendo construído? É tudo criptomoeda? O Cadu falou sobre as criptomoedas criadas lá atrás, a Bitcoin, na sequência Ethereum. É só sobre criptomoeda essa conversa? Ou a gente tem algo a mais no mercado que possa ser embarcado a partir dessa infraestrutura tecnológica? Fala um pouquinho para a gente. Ah, legal. Boa tarde, pessoal. Sou Washington, sou um homem pardo, de estatura mediana, careca. Estou usando um paletó azul marinho, azul escuro e um sapato preto. Então, pegando um pouco do que o Cadu trouxe aqui para gente, o Bitcoin
ele não foi assim a primeira criptomoeda, mas ele foi a primeira que deu certo, né? E por que que ele deu certo? Ele conseguiu. Quem lembra aqui da época que nós tínhamos o Napster, né? O Napster, quando eu mandava uma música, né? Quando eu baixava uma música de alguém, eu continuava tendo a música no meu computador, eu trazia a música para o meu computador e a pessoa que me mandou a música continuava tendo a música no computador dela, né? Então, as moedas que existiram antes do Bitcoin, elas tinham esse problema, o problema de evitar o gasto duplo, ou seja, de que a partir do momento em que eu envie a moeda para outra pessoa, eu deixe de ter essa moeda, né? E o Bitcoin, usando uma tecnologia que não era necessariamente nova, ela já existia, já tinha sido até patenteada e tal, mas ele conseguiu utilizar várias ideias que estavam sendo discutidas naquele momento e trazer para dentro de um protocolo só. Então, ele foi a primeira que deu certo porque ele resolveu o problema do gasto duplo. E assim, e por que que o Bitcoin ele pode ser considerado uma moeda, né? Para ser considerado uma moeda, você precisa atender 3 pilares. O primeiro é ser uma unidade de conta, então você pode fazer contratos com Bitcoin e colocar, né, no contrato inteligente lá a quantidade, você consegue mensurar. Ele precisa também ser possível de ser utilizado como meio de troca, então, beleza, né, a gente consegue fazer compras, trocas com Bitcoin no decorrer do dia. E por último, e não menos importante, ele precisa ser reserva de valor. E aí, isso daqui gera muita discussão, porque, cara, como assim Bitcoin é reserva de valor, sendo que ele oscila tanto, né? E aí você falar essa palavra, você discutir que Bitcoin é ou não é reserva de valor com um Bitcoiner, né, para as pessoas que curtem Bitcoin, é uma discussão perdida, porque o cara vai prontamente te responder, tá, mas e o que é reserva de valor? Real é reserva de valor? Real é uma moeda. Quanto que desvalorizou desde 94 para cá? Né? Quanto que o Bitcoin vem valorizando, né? Cara, o Bitcoin ele está há mais de 80 dias acima de 100 mil dólares, né? Então, assim, essa questão de, cara, ou não é reserva de valor é uma coisa assim é, que já tá aceita de que realmente Bitcoin é aceito como reserva de valor. E pegando aqui no que o Teruya tinha perguntado, né, é só o Bitcoin? Não. Né? Aqui, o mercado hoje, nós estamos falando de Bitcoin e as altcoins, né, e stablecoins, basicamente, se a gente puder dividir em 3, né? Então, o que seriam altcoins? Altcoins são vem de alternative coins, né? Ou moedas alternativas. Alternativas ao quê? Alternativa ao Bitcoin. Então, assim, os maximalistas falam que, cara, criptomoeda é só Bitcoin. Só que o Ether, né, da rede Ethereum, ele já conseguiu se provar no tempo como uma tecnologia que funciona e é confiável. Então, basicamente, hoje nós, né, convencionamos aqui de que, cara, Bitcoin e Ether são as criptomoedas principais, né? O Bitcoin hoje, 60% do valor de mercado em cripto, que está em 4 trilhões, 60% é Bitcoin, 13% é Ether. Então, só essas duas criptomoedas, elas correspondem aí a quase 3/4 do mercado cripto. E nós temos as stablecoins, né? Alguém aqui é usuário de stablecoin? Já chegou? Ah, legal. Então, stablecoins, basicamente, para quem não conhece, é uma moeda estável, né? Estável em relação ao ativo que ela está lastreada. Então, por exemplo, uma stablecoin de dólar tende a valer $1, né? E essas stablecoins, elas também podem ser classificadas em 4 tipos diferentes. A primeira é a stablecoin colateralizada, onde basicamente eu, né, uma pessoa física, uma empresa, vamos a uma empresa que emite a stablecoin, como a Tether, por exemplo, e damos lá $1, né? $1 para a empresa vai emitir uma stablecoin e vai falar assim, olha, tá aqui, a hora que você quiser resgatar, e você vai pegar essa stablecoin e fazer o que você quiser,
mandar para um contrato inteligente, enfim, vai fazer um pagamento, você consegue fazer um pagamento transfronteiriço que você precisar fazer com aquela stablecoin. E ela é colateralizada. Só um fato interessante, a Tether, que é a empresa que emite o SDT, por exemplo, cara, é uma empresa com menos de 200 funcionários que lucrou 13 bilhões de dólares. Na história não existe uma empresa com tão mais eficiente, digamos assim, por funcionário. 13 bi de dólar com menos de 200 funcionários. Então, existem as stablecoins super colateralizadas, onde você deve deixar mais de $1, por exemplo, para você poder emitir uma stablecoin. Existem as algorítmicas, onde é um algoritmo que vai falar qual que é o preço, né? Ele, enfim, não vai falar exatamente qual que é o preço, ele vai trabalhar esse algoritmo para fazer com que a stablecoin mantenha a paridade com o ativo de lastro. E, por último, as híbridas, né, que elas pegam um pouco de algoritmo, um pouco de colateralizada e tal. E só para deixar assim claro que stablecoin, ela não necessariamente é só sobre dólar. Apesar da maioria das stablecoins serem dólar, né, também temos em real, em euro, ouro, né, stablecoins com onça de ouro. E tudo isso para fazer o sistema do DeFi funcionar. Hoje o DeFi, que é finanças descentralizadas, ele é grande parte movido por stablecoins, né? Só passar rapidinho aqui o que é o DeFi, né? Hoje nós temos o CeFi, que são Centralized Finance, ou finanças descentralizadas, que é onde nós atuamos aqui hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, quero mandar um Pix para um colega que tem uma conta no Bradesco. Então, a gente precisa de um ente centralizador, né? No caso, o Bacen, onde eu vou mandar o Pix, ele vai passar no Bacen e vai chegar lá no Bradesco, né? Com finanças descentralizadas, é a blockchain que organiza tudo isso e as transações, elas ocorrem lá dentro sem precisar de um ente garantidor ali no meio. Então, eu consigo fazer, por meio de finanças descentralizadas, um pagamento, né? Eu posso mandar um Bitcoin, uma stablecoin para o Cadu, eu posso fazer quase tudo o que existe hoje no mercado centralizado. Consigo fazer investimento, consigo tomar empréstimos, consigo fazer seguros, consigo fazer praticamente tudo mesmo o que nós temos aqui. E esse é um dos objetivos de onde nasceu nasceram os protocolos de blockchain para a cripto, que era a descentralização mesmo, né? Trazer a desintermediação ou diminuir a quantidade de intermediários dentro de um mercado, dentro de uma troca de moedas, enfim, aquilo que se propuser aquela rede. Mas é um caminho que parece que não tem volta, né? Estudos apontam que a gente até 2027 no mundo deve ter cerca de 10% do PIB mundial rodando por iniciativas de tokenização. Então, é um caminho que já se abriu, já é realidade, mas ainda não chegou à escala total, ainda tem uma caminhada a ser percorrida, e boa parte dessa caminhada depende de infraestrutura tecnológica e de mitigação de alguns riscos. Então, Washington, quando a gente está falando aqui das vantagens, das oportunidades, quais seriam 3 grandes riscos que você reputa que cabe à nossa audiência, ao nosso público aqui, entender, conhecer e aí ficar atento a essas questões? Então vamos lá. Para sumarizar aqui em 3. Cara, tem o risco de mercado, né? Então, ou seja, se você compra uma criptomoeda acreditando simplesmente que ela vai valorizar sem parar, é um risco a ser considerável. A ser considerado. Hoje, mais de 99,9% das moedas disponíveis não tem fundamento nenhum. Então, quando você for escolher, é bom estudar a criptomoeda que você está. Cara, olha lá o que você tem lá no top 10. Você tem Bitcoin, você tem Ether, você tem Solana, você tem Link, você tem galera, não é dica de investimento, tá? Assim, façam pesquisas e tal, né, não estou recomendando. Mas porque existem moedas que têm fundamento, que têm um caso de uso, e existem moedas que têm caso de uso e mesmo assim desvalorizam bastante porque tudo vai da narrativa. Né? Cara, Polygon é uma ótima moeda, tem infraestrutura, tem base de usuário,
e não vai para frente. E enquanto outras meme coins, né, ou seja, moedas memes que não tem um fundamento, que não tem absolutamente nada ali por trás, não para de crescer. Né? Por quê? Por conta da narrativa. Outro risco é o risco de hack, né? Então você tem que ficar. Não adianta ir, tipo, eu vi um colega fazendo, então eu vou fazer aqui também. Cara, o pessoal, os malas, né, que nós chamamos, eles estão de olho, eles estão só esperando ali o usuário fazer alguma coisa errada, então, para tomar o dinheiro. E o terceiro risco, que é o que eu vejo assim acontecer mais fraudes, assim, digamos, ataques, é o risco do próprio usuário não saber o que está fazendo, né? O risco ali do processo. Então, hoje, quando você vai investir em criptomoedas, se você não vai investir por meio assim de uma plataforma, se você vai tentar fazer alguma coisa diretamente, é bom entrar no protocolo, entender como que é feito, ler documentação, né? Assista alguns canais, tem alguns canais muito bons aí de cripto, e antes de tentar se aventurar, porque ali não tem um ente onde você pode reclamar se você tiver feito alguma coisa errada, né? Aqui você fez um Pix errado, então você foi vítima de um ataque, você tem o mecanismo especial de devolução do Pix, você tem várias ferramentas para correr atrás, e em finanças descentralizadas não tem muito para onde chorar, não. Então tem um lado positivo, né, de ter uma celeridade, uma quebra de intermediários, mas é por conta e risco, né? Então a gente precisa realmente elevar essas camadas de conhecimento, elevar as camadas de educação financeira para esse mercado e o conhecimento ele faz a diferença. Tá falhando para vocês todos aí ou só para mim? Ah, então pode ser o meu, peraí. E agora? Mas está mais baixo, né? Ah, eu também percebi. Espera aí só um pouquinho, Cadu, eu te devolvo esse aqui. Aí a gente vai com mais qualidade, tá bom, pessoal? Obrigado pelo feedback. E então, quando a gente pensa, né, na necessidade de conhecimento, informação, eu acho que é para isso também que a gente, enquanto papel de instituição financeira já estabelecida, tem o nosso ponto aqui para atuar com o público em geral, não é, Washington? E onde que as instituições financeiras se situam nesse processo todo? Se a gente está falando de desintermediação e tirar a centralidade de um ente, como é que então fica o processo das instituições? Então, esses riscos que eu comentei aí agora há pouco, na pergunta do Teruya, era basicamente o risco que você corre quando você está fazendo autocustódia desses ativos, né? Então, quando você tem a sua carteira ali, seja uma carteira fria, uma carteira quente, você está sendo responsável por essa custódia. Hoje, as instituições financeiras perceberam que existem diversos públicos que querem investir em criptomoeda. E a pessoa não necessariamente está disposta a ter que aprender como criar uma carteira, como armazenar seed phrase da maneira correta, né? Então, o que os bancos estão fazendo, alguns deles, né? Enfim, estão oferecendo plataformas onde as pessoas possam comprar e vender criptomoedas, ou então, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, nós temos dois fundos para criptomoedas, o CryptoFull, e agora, essa semana passada, aí, nós temos um fundo de Bitcoin também. Então, aonde o usuário, cara, que está preocupado, cara, e se eu morrer? Como que vai ficar? Como que é minha chave privada? Como que eu vou ensinar isso daí para alguém? Como alguém vai saber que eu tenho essas criptomoedas, né, que estão lá na blockchain, que só podem ser acessadas com a minha chave privada? E hoje eu tenho condições, eu estou com 39 anos, eu tenho condições de operar uma blockchain, de acompanhar a tecnologia, a evolução. Cara, e quando eu não puder mais, quando eu não tiver condições, cara, eu não tenho tempo, eu tenho criança pequena, cara, eu não tenho tempo de ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, para as pessoas que não têm ou que ainda estão numa fase inicial de adoção de criptomoeda, cara, eu quero acompanhar o mercado mais de perto, eu quero entender, cara, você pode tranquilamente começar por meio de um fundo de investimento, né? Nós temos aqui no Banco do Brasil, só digitar aí no Google, cripto, BB e tal, você consegue achar facilmente, mas a principal forma de apoio hoje dos bancos é fazer essa conexão com quem está entrando no mercado cripto. Muito bom. Então,
a troca é importante. Nunca foi tão importante a gente ter esse processo de troca de conhecimento como nesse momento de passagem, que a gente sai do processo tradicional, das finanças centralizadas, das finanças conduzidas por entidades, por instituições, e passando a um novo momento. E aí, então, a gente recomenda fortemente, é isso, né, Washington? Que essa troca seja feita, que essa conversa, que esse papo seja sempre conduzido aí. Pedimos que aproveitem as oportunidades de conhecimento, de capacitação e informação. Bom, a gente está partindo aqui já para o final final do nosso bloco, e aí eu queria pedir então para vocês, Cadu e Washington, a gente não tangenciou ainda aqui o Drex, mas eu queria que vocês dessem um toquezinho sobre o que é o Drex, porque daí é na realidade do Brasil, né, o que nasceu para ser a nossa CBDC, mas está tomando outros caminhos também. Então, trazer para a gente aqui, para a nossa audiência, o que é o Drex, como é que a gente está caminhando com isso, e também algumas reflexões para a gente poder encerrar o nosso papo aqui, tá bom? Muito bem. O Drex ele nasceu da ideia de a gente ter uma moeda digital nacional, uma moeda do Brasil, né? Emitida 100% digital, a gente não precisar emitir a cédula de dinheiro para todos os casos, né? Para alguns casos a gente poder utilizar, como acontece hoje já na China, existe o Yuan digital na China, só que lembra que a gente comentou que a blockchain ela entrega transparência? Então, transparência é uma grande qualidade da blockchain, mas no caso de uma moeda nacional, ela também pode ser uma dificuldade, porque eu imagino que vocês aqui, e pelo menos é o meu caso, não queiram que toda a população saiba de todas as movimentações que vocês fazem nas suas contas, né? Então, a blockchain permitiria, em tese, a princípio, que isso acontecesse. Então, se enxergou que existem tecnologias para mitigar esse problema, porém elas ainda estão avançando mais. Então, no presente momento, o Banco Central resolveu tirar um pouco a blockchain do Drex, porque algo muito interessante que o Banco Central fez foi: o Drex não é só uma moeda, Drex é uma plataforma. Então, além da ideia da moeda, veio todo um arcabouço de conhecimento e de processos que permitiria a utilização, então, da moeda digital. Só que sem ela, tudo isso continua valendo, continua funcionando, né? Mantendo a ideia da gente ter interoperabilidade, né? A gente tem o Pix, que já trabalha muito dessa forma, mas que continuaria e avançaria nessa ideia, né? A gente podendo ter descentralização, então, diversas operações sendo realizadas de forma interbancária, não só a transferência de dinheiro, mas a gente poder fazer, por exemplo, um empréstimo com uma garantia do investimento que a gente tem num outro banco, né? Empréstimo em um banco com investimento que a gente tem em outro banco, que inclusive é um dos cases que o Banco do Brasil apresentou para o Banco Central no Drex, né? Entre diversas outras possibilidades, né? Então, o Drex, ele continua ali como uma plataforma forte para a gente digitalizar, para a gente virtualizar a moeda e as transações financeiras aqui no Brasil. E existem diversas outras iniciativas que também buscam essa virtualização. Hoje a gente tem, por exemplo, a cédula de identidade digital, que por trás tem a blockchain, apesar de para o usuário final, aparentemente não fazer diferença. A segurança que a gente tem em cima da emissão e da validação, então, dessas cédulas de identidade. A gente tem no Detran São Paulo a transferência de veículos que vincula com o Pix, mas por baixo tem também a blockchain, né? Então, o que a gente observa é que agora a blockchain já está entrando nas nossas vidas, mesmo que a gente num primeiro momento não se dê conta disso. E a previsão é que nos próximos anos, os próximos 5 anos, isso continue acontecendo cada vez mais, né? E a gente, no momento, tem essa tecnologia de forma tão embarcada naquilo que a gente usa e trazendo a segurança e a redução de custos operacionais que ela permite, que vai fazer parte do nosso dia a dia. Boa, Cadu. E só complementando, você tocou no Drex, né? A tokenização de ativos, eu entendo aqui como um caminho sem volta, tá? Hoje, a tokenização ela serve para, pensando assim na vida do cidadão, do consumidor, né? Hoje, se eu quero comprar um título
governo, por exemplo, do Tesouro Direto aqui está tranquilo, mas um título do governo de outro país, por exemplo, eu preciso desembolsar uma quantidade muito grande de dólares para poder comprar um título sequer. Eu não consigo comprar um título, eu vou ter que comprar, né, 10, 50, né, para eu conseguir adquirir. Cara, com a tokenização, você tokenizando esse título, você consegue quebrar ele em várias partes pequenas e trazer inclusão financeira e diversidade do portfólio, né? Da parte de vista de quem quer investir. Do ponto de vista de quem quer captar, por exemplo, cara, nós temos exemplos aqui da menina que foi fazer um MBA, ela tokenizou a dívida do MBA dela e falou assim, cara, daí quando eu terminar meu MBA, vou ter um emprego melhor, eu vou tokenizar o fluxo de pagamento dos meus salários. Olha só que doideira. Então ela financiou as pessoas que quiseram, né, compraram cotas né, do token que ela emitiu, e aí ela pagou o MBA dela e deixando como garantia o fluxo de salários dela, né? E pensando aqui para frente, né? Então, os casos, esses daí são 2 casos de uso que eu coloquei, mas assim, que são, né, o céu é o limite, quando a gente está pensando nisso. E com uma mensagem final, só queria deixar para que nós fiquemos atentos ao movimento das criptomoedas, né? A semana passada, nós tivemos aí a aprovação nos Estados Unidos do 401k, aonde foi aprovado que fundos de previdência possam começar a investir em criptomoedas. Então, já dá para imaginar que são trilhões e trilhões que devem começar a entrar, né, com a regulamentação. Porque que é o problema? O problema não é que o setor é super regulamentado. Pelo contrário, a falta de regulamentação tira o institucional da jogada. Né? Os ciclos anteriores de altas em criptomoedas tiveram diversos fatores, mas esse aqui de agora ele está sendo muito impactado pela regulamentação, ou seja, o pessoal sabe até onde pode ir, né? Que quando você não sabe, você, né, não tem coragem de investir, e também porque os institucionais estão entrando forte. Né? Nós temos empresas aí como a MicroStrategy, Metaplanet, que estão comprando aí bilhões, governos, né, como por exemplo como que é o cara que compra criptomoeda todo dia lá, esqueci o nome What? El Salvador, obrigado, sumiu da cabeça. O governo de El Salvador é um reloginho, todo dia compra um Bitcoin. Então, o institucional e o governo entrando é algo que é para a gente ficar de olho, tá? Isso. Bom, pessoal, muito obrigado, então, aos meus amigos Cadu, Washington, por compartilharem o conhecimento, as informações e trazerem tanto aqui para esse público que veio nos prestigiar aqui no palco BBDW no Rio Innovation Week 2025. E ao público, muito obrigado. Obrigado pela presença e continuamos por aqui. Se vocês quiserem conversar conosco, estaremos por aqui circulando e visitem nosso stand, tragam mais pessoas aqui para nos conhecer. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço.